Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um tema que está sacudindo o cenário jurídico e político brasileiro. A decisão do ministro Gilmar Mendes sobre a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950. Suas consequências jurídicas também serão analisadas e a relação entre os poderes legislativo e judiciário. Essa decisão, proferida em 3 de dezembro de 2025, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental 1259 e 1260, suspendeu trechos da lei que regulamenta o impeachment de ministros do STF, argumentando que partes dela não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. Vamos analisar tudo isso com base na Constituição Federal, jurisprudência do STF, doutrina e opiniões de juristas, aprofundando em exemplos históricos, impactos e debates atuais. Afinal, nesse ano, com o judiciário cada vez mais no centro das tensões políticas, entender isso é crucial para o cidadão. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e vamos nessa análise rica e detalhada. Primeiro, como pedido, vamos começar explicando os pontos positivos dessa decisão. Do lado favorável, a lei liminar do ministro Gilmar Mendes é vista por muitos como um avanço na proteção à independência do judiciário, evitando que o impeachment seja usado como ferramenta de pressão política ou retaliação. Juristas como Lênin Streck, constitucionalista renomado, destacam que a decisão corrige desequilíbrios de uma lei obsoleta de 1950, criada sob a Constituição de 46, que não reflete o papel atual do Ministério Público, a isonomia, a razoabilidade e a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para processar crimes. Se o PGR é o único que pode acusar um ministro por crime comum, porque qualquer cidadão poderia iniciar um impeachment. Positivamente, ao exigir quórum de 2/3 no Senado, em vez de maioria simples, a decisão alinha o processo com o impeachment presidencial, conforme artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal, fortalecendo a imparcialidade e a harmonia entre os poderes, como exige o artigo 2º da Constituição Federal. Isso previne abusos como denúncias frívolas, motivadas por discordâncias políticas, preservando a vitaliciedade e inamovibilidade dos magistrados, previsto no artigo 95, incisos 1 e 2 da Constituição. Outro acerto, a ser mencionado, é proibir que o mérito de decisões judiciais seja base para crime de responsabilidade. Evita a chamada criminalização da hermenêutica jurídica, ou seja, punir juízes por interpretações jurídicas legítimas, o que é inadmissível pela jurisprudência do STF, como no inquérito 4744, do Distrito Federal de 2019. Em resumo, pontos positivos incluem maior rigor jurídico, exclusividade do PGR, proteção contra intimidações, evitando afastamentos cautelares que paralisariam o STF, já que ministros não têm substitutos, e a atualização de uma lei caduca para o Estado de Direito moderno, promovendo confiança nas instituições e evitando que o judiciário seja refém de maiorias parlamentares transitórias. Agora, os pontos negativos. Os críticos veem essa decisão
como uma interferência excessiva do judiciário no legislativo, potencialmente violando a soberania popular e o equilíbrio dos poderes. Para Vera Karan e Miguel Gualano, argumentam que é preciso proteger a independência judicial. É igualmente preciso proteger a independência judicial sem abrir mão da responsabilidade pública, mas tampouco pode ser transformado em peça decorativa, acionável apenas com a chancela do PGR. Esta imposição do ministro através de decisão monocrática fere o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que afirma que todo poder emana do povo. Afinal, para o impeachment presidencial, cidadãos comuns podem denunciar, e isso não desrespeita a autoridade, como visto em processos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né? E Jair Bolsonaro, que nesse último caso teve os pedidos rejeitados. O advogado Fábio Souto chama a liminar de precipitada, podendo gerar situação apavorante ao limitar prerrogativas do Legislativo, como análise de denúncias no Senado, o que ecoa críticas do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que acusa o STF de usurpar competências parlamentares. Negativamente, a decisão monocrática, né, que é uma decisão individual do ministro Gilmar Mendes, sem debate inicial no plenário, reforça acusações de ativismo judicial, como ocorreu na Lava Jato, onde excessos foram criticados pelo próprio STF. Além disso, ao suspender afastamentos temporários, né, pode blindar ministros de responsabilidade imediata em casos graves, enfraquecendo o controle mútuo entre os poderes, né, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. Doutrinadores como Conrado Ubner Mendes apontam risco de crise de representação, onde o judiciário legisla indiretamente, minando a democracia representativa. Especialmente nesse ano, com projetos tramitando no Congresso Nacional, com o fim de limitar a judicialização. Em suma, pontos negativos envolvem, né, possível violação da soberania popular, concentração de poder no PGR, né, nomeado pelo presidente, insegurança jurídica e até o referendo do plenário e tensão entre legislativo e judiciário, com o Senado podendo se sentir diminuído em sua função fiscalizadora. Aprofundando o tema, vamos ao cerne da decisão. A Lei 1079, promulgada durante o regime democrático pré-1964, mais influenciada por contextos autoritários, define crimes de responsabilidade e regula julgamentos de autoridades, incluindo os ministros do STF, conforme artigos 30 a 41. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, suspendeu trechos, segundo ele, incompatíveis com a Constituição Federal de 88. O artigo 41, né, que a denúncia pode ser realizada por qualquer cidadão, substituído pela exclusividade do PGR, né, conforme o artigo 127 da Constituição, o quórum simples para a abertura de processo, alterado para 2/3, alinhado ao artigo 52, né, e afastamentos cautelares, pois paralisariam o STF, conforme já mencionado, né, que não tem substitutos, violando o artigo 93, inciso 8. As razões incluem não recepção pela Constituição Federal de 88, pois a lei ignora o papel moderno do Ministério Público e princípios como razoabilidade e isonomia. Critica leis antigas como municiamento para abusos políticos.
Exemplos históricos a ser mencionados são o impeachment do presidente Collor, em 92, da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, né, que usaram a lei, né, mas para ministros, raros casos como o de Evandro Lins, né, que foi removido em 1969, né, sob a vigência do AI-5, mostram que existem riscos autoritários. Esse ano, com dezenas de pedidos contra ministros como Alexandre de Moraes, por decisões sobre as fake news, né, na ADI 6991, a decisão exclui esses pedidos pendentes no Senado, impactando diretamente. As consequências jurídicas são amplas, né, como a imediata suspensão de trechos com referendo pendente no plenário, o que provavelmente ocorrerá no ano que vem, podendo confirmar ou revogar. A AGU, via o ministro Jorge Messias, pediu reconsideração argumentando que a exclusividade ao PGR cria monopólio indevido. Juridicamente, reforça a jurisprudência contra o crime de hermenêutica, mas pode gerar recursos como embargo de declaração ou novas ADPFs. Os impactos incluem maior proteção a ministros, reduzindo intimidações, né? Positivo para a estabilidade, mas potencial impunidade em casos reais, né? No Senado, resoluções como as desse ano discutem adaptações, né, possivelmente levando a uma nova lei de impeachment, como já está sendo proposto, né, pelo senador Rodrigo Pacheco. Quanto à relação entre legislativo e judiciário, a decisão exemplifica a tensão clássica da separação de poderes, né, conforme previsto no artigo 2º da Constituição. O STF, como guardião da Constituição, intervém para corrigir leis, mas é acusado de usurpação pelo Legislativo, como na PEC das Bondades. O histórico é o seguinte, que desde a redemocratização, o STF expandiu seu ativismo. Exemplo, podem ser citados como a união homoafetiva, equiparação de homofobia ao racismo, etc. Mas decisões como essa podem fomentar retaliação, como projetos para limitar mandatos de ministros, né, por exemplo. Positivamente, promove a harmonia ao evitar abusos. Negativamente, agrava a desconfiança, como previsto nas pesquisas do IPEA, né, do ano passado, mostrando que 60% dos brasileiros veem o STF como exacerbadamente político. As soluções prováveis seriam diálogos institucionais, como o Pacto Republicano de 2023, e reformas para uma lei moderna de impeachment, como já está sendo elaborado, né? E isso equilibraria o controle, né, sem dependência. Em resumo, a decisão do ministro Gilmar atualiza uma lei caduca, com prós em proteção judicial e contras em limitação popular, impactando profundamente as consequências jurídicas e o equilíbrio entre os poderes legislativo e judiciário. Nesse ano, isso reforça, né, o debate sobre democracia e poderes. Antes de ontem, dia 9 desse mês, né, de dezembro, o ministro Gilmar Mendes recuou da sua decisão em parte, entendendo serem plausíveis as reações tanto do Congresso quanto de parte dos doutrinadores, né, dos operadores do direito. Ele recuou no trecho que trata da denúncia ser feita exclusivamente pelo Procurador-Geral da República. Assim sendo, reflita: a decisão do ministro fortalece ou enfraquece o sistema? Dessa forma, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, deixem nos comentários: a judicialização salva
ou a fundo a política. Não deixem de comentar também, compartilhem esse vídeo, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito e que as informações aqui mostradas podem ser úteis para ti. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.